Olá, eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e vamos com um vídeo de probabilidade. Olha só. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 3 algarismos distintos. Importante essa palavra. Determine a probabilidade de escolher um dentre eles e esse número ser par. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender o seguinte: essa aqui dá para fazer até sem pensar muito, sem de fato fazer uma continha. Ele pediu para fazer números de 3 algarismos com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o que eu poderia pensar de cara? Aqui tem a mesma quantidade de números ímpares e a mesma quantidade de números pares. Né? Lembrando que eu vou formar números de 3 algarismos distintos. Por exemplo, 123, 452 e assim por diante. Números, eu vou escolher 3 desses 6 números e formar um número. E aí, quando ele terminar num algarismo ímpar, o número é ímpar. Quando ele terminar num algarismo par, o número é par. Só que eu tenho que entender o seguinte: como eu tenho a mesma quantidade de par e ímpares para escolher, eu vou ter a mesma quantidade de par e ímpar de números formados no total, tá? Vamos supor que eu tivesse só assim: 1, 2, 3, 5 e 7. Ou seja, a chance de sair um número ímpar ia ser maior, né? Mas não, eu tenho a mesma quantidade, eu tenho 3 pares e 3 ímpares. Então, significa que eu vou ter a mesma quantidade de números formados no final, tanto pares quanto ímpares. Então, qual que é a probabilidade de eu escolher um número e ele ser par? Vai ser meio, né? 50%, porque eu tenho a mesma quantidade. 50% par, 50% ímpar, tá? Agora, se eu quiser de fato fazer a conta, dá para fazer, mas de cara, já a resposta já é isso aqui, ó. Se eu fosse fazer a conta, ia ser dessa forma aqui, ó. Olha só. Escolher 3 números. Então, ó, a probabilidade vai ser: eu preciso enxergar o total de possibilidades e depois quantos do total me interessam. Então, pensando no total primeiro, eu tenho 6 números para escolher na hora que eu for colocar o primeiro algarismo. Na hora que eu for colocar o segundo, eu só tenho 5, porque ele fala que ele quer algarismos distintos, ou seja, não pode repetir, não pode ter, por exemplo, 455. Esse número aqui não vai poder ter, porque o 5 está repetindo, tá? E na hora que eu for escolher o terceiro número, eu vou ter 4. Então, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Quer dizer o quê? Que o meu total de números é 120. Eu tenho 120 números formados por 3 algarismos usando esses números aqui. E agora, quantos do total me interessam? Eu quero que seja par. Então, funciona da seguinte maneira. Se é par, tem que terminar no número par. Então, eu vou nesse final aqui primeiro. Então, eu vou pensar o seguinte: quantos números eu posso colocar aqui no final? 3 números, que é ou o 6, ou o 4, ou o 2. Então, eu tenho 3 possibilidades para o final. Aí eu vou vir para cá, né? Agora, aqui no segundo. Quando eu for encaixar aqui, eu tenho 5 números para encaixar, porque dos 6 números, um deles já está encaixado aqui, um número par já está encaixado. E a hora que eu vou para o último algarismo, mesma coisa. Dos 6 números, já tem 2 números aqui. Então, eu só vou ter 4 possibilidades. Então, a nossa conta vai ser, ó, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então, reparem lá que 60 é a metade de 120. Então, na hora que eu monto a probabilidade vai ser 60 no total de 120. O que, na hora que eu vou simplificar, ó, posso cortar um zero e aqui dividir por 6 dá 1 sobre 2. Então, eu poderia ter pensado nessas duas maneiras, né? Ou pensar de cara, que é metade, porque eu tenho a metade ímpar, metade par, né? Aí eu não precisava fazer conta. Ou eu poderia fazer essa conta que eu também chego em 1 sobre 2, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.